Oi gente, meu nome é Tassiana e eu estou aqui para mais uma edição do Few Minutes. A reflexão que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre 3 coisas que eu aprendo com Jesus sobre relacionamentos. Eu acredito que você já tenha percebido isso, que nós somos seres de relações, nós somos pessoas relacionais. Eu creio que Deus nos criou dessa forma, desde a nossa infância, nós somos seres que dependem de outras pessoas. Dependemos lá na infância dos nossos pais, de alguém que seja um cuidador, que represente essa figura de cuidado para nós. E nós vamos crescendo, a forma como nós nos relacionamos muda e nós chegamos até aqui, às vezes com algumas marcas das nossas relações, que nos levam a uma forma de relacionar que muitas vezes se difere da forma que Jesus se relacionaria. E por isso eu quero então compartilhar com vocês 3 pontos, 3 características, 3 formas que eu vejo que Jesus se relacionava com as pessoas e que nós podemos aprender também. O primeiro ponto é que Jesus se importava com pessoas. Jesus não se importava com o lugar, Jesus não se importava com as coisas que estavam acontecendo ao redor dele, mas Jesus se importava de fato com as pessoas. Quando nós vemos lá na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 31, Jesus chega na casa de Pedro e chegando lá, a sogra de Pedro está doente, ela está com febre e Jesus cura aquela mulher e ela começa a servir ele, servir Jesus, servir as pessoas que estavam lá. Esse para mim é um exemplo de um lugar aleatório. Jesus não estava na igreja, estava na casa de um amigo, na casa de um discípulo e ali ele se importou com aquela mulher. Um outro exemplo, e esse eu quero ler com vocês, está lá no livro de Mateus, o capítulo 14, dos versículos 13 ao 19. Diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães, os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-o aos discípulos e estes à multidão. Gente, nesse texto eu vejo Jesus se importando com as pessoas, Começa dizendo que ele se compadeceu delas. Jesus sai, vai para um lugar deserto e nesse lugar deserto as pessoas vão atrás dele. Não era na casa, não era na mesa, não era na igreja, era um lugar deserto e as pessoas foram atrás de Jesus. E ali Jesus se importa com elas, não só com a enfermidade que elas tinham, mas Jesus se importa também com comida, com aquilo que elas precisavam naquele momento, depois de tanto tempo ali com ele. Essa foi a primeira multiplicação dos pães e claro que Jesus operou ali sim um milagre, que ficou de exemplo para os discípulos. Ali eles conheceram mais do poder de Jesus e toda aquela multidão. Mas eu vejo nesse texto um Jesus que se importa novamente com as pessoas, independente do lugar em que elas estavam. Um outro exemplo que eu vejo de Jesus está lá no livro de Mateus, no versículo 9, no capítulo 9, a partir do versículo 18. Jesus está indo para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo, e no meio do caminho Jesus é parado ali de alguma forma por uma mulher. Na verdade, ela toca em Jesus, dele sai virtude, ele percebe isso e ali, apertado, no meio de muitas pessoas, Jesus fala com aquela mulher, Jesus libera uma palavra sobre ela, E Jesus já estava indo cuidar de alguém, Jesus já estava indo levar cura para alguém, levar vida para alguém, mas ali, no meio do caminho, Jesus olha de novo para uma outra pessoa. E eu creio que esse é um primeiro ponto para mim e para vocês de aprendizado com Jesus. Jesus se importava de fato com as pessoas. O segundo ponto que eu aprendo com Jesus é que ele era uma pessoa que tinha relações profundas. Jesus tinha discípulos mais chegados, discípulos que caminhavam com ele. Ele tinha sempre uma multidão que o acompanhava
E ele tinha amigos, Jesus tinha relações profundas com algumas pessoas. E um exemplo disso para mim está lá no livro de João, no capítulo 11, dos versículos 32 a 36. É o momento ali da história em que Lázaro morre e Jesus, ao chegar na casa de Lázaro, ao chegar onde a família dele estava, Marta, Maria, a Bíblia diz que Jesus se perturba no espírito de ver o sofrimento daquelas pessoas e ele chora porque ele amava aquela família, ele chora porque ele amava Lázaro e Jesus chora porque ele era uma pessoa, ele era um ser humano. E um ser humano que se relaciona com pessoas de forma profunda se sensibiliza, né? E quando eu olho para Jesus, eu aprendo com isso, que nós precisamos de relações profundas. Nós temos vários níveis de relacionamento e isso é muito importante, mas nós precisamos de relações profundas, relações que nos toquem, que a gente possa tocar também essas pessoas, né? Ainda com a família de Lázaro, nós vemos lá em João 12, Jesus agora no outro ambiente. Jesus estava na casa de Simão, Marta estava preparando um jantar para eles, uma refeição, e Jesus estava na mesa com Lázaro, Jesus tinha Maria ali naquela casa também, né? E eles estavam tendo comunhão, né? Um pouco antes da morte de Jesus. E isso é um ponto para mim muito importante na vida de Jesus, uma pessoa que enquanto homem se relacionava de forma profunda, e eu creio que é algo que nós precisamos viver também nas nossas relações. E um terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com vocês, do que nós aprendemos com Jesus nos relacionamentos, é que nós precisamos muitas vezes deixar de lado a nossa vontade. No livro de Mateus, no capítulo 5, um dos textos do Sermão do Monte, Jesus fala no versículo 41, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Que Jesus nos ensina, um pouquinho antes ele fala sobre se alguém ferir numa face, dê a outra. Jesus nos ensina aqui de uma forma muito clara a deixar de lado a nossa vontade. E isso é tão contra a nossa cultura, é tão contra a nossa natureza caída, pecaminosa, né? Abrir mão de coisas que às vezes fazem sentido para nós pelo outro, né? Abrir mão da nossa justiça, abrir mão às vezes dos nossos direitos, de algumas convicções de que nós estamos certos em alguns aspectos pelo outro, né? E esse para mim é um dos ensinos também de Jesus. O terceiro ponto então dessa reflexão, né? Jesus nos ensina que nos relacionamentos nós precisamos muitas vezes abrir mão da nossa vontade pelo outro, pelas pessoas, pelas nossas relações. E essa foi mais uma reflexão do Few Minutes sobre 3 coisas que nós aprendemos com Jesus nos relacionamentos. Jesus se importava com pessoas, Jesus tinha relações profundas e Jesus nos ensina a abrir mão da nossa vontade pelo outro. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida. Se você gostou, se fez sentido para você, encaminha para o maior número de pessoas que você puder. Se inscreve também aqui no canal, deixa o seu like. E é isso. Deus abençoe e até mais.